Pai, estou com fome. Foi assim que tudo começou, com uma frase pequena, uma voz fina, um pedido que rasgou o peito de Gustavo como se tivesse sido feito com uma lâmina quente. Eduarda tinha 6 anos, e os olhos mais cansados que muita gente adulta. Gustavo enfiou a mão no bolso pela 10ª vez, como se por milagre pudesse encontrar uma moeda perdida. Nada. Só o forro gasto. A calçada estava tão quente que parecia queimar a sola do chinelo velho da menina. Ela estava sentada no chão sujo, abraçando os joelhos. O vestidinho rosa, que já tinha cor de poeira. Eu sei, meu amor. A gente vai achar um jeito. A voz dele saiu fina, fraca, sem um pingo de certeza. Antes de continuar, se você está acompanhando esse relato agora, já se inscreve para não perder as próximas partes. Porque essa história vai te marcar por muito tempo. As pessoas passavam rápido, fingindo que não viam. Alguns desviavam o caminho com nojo. Outros encaravam como se estivessem diante de um fracassado que merecia cada segundo de sofrimento. Um grupo de adolescentes parou na frente deles e começou a rir alto. Olha lá, o empresário falido. O cara tinha tudo e perdeu tudo. Aposto que foi incompetente mesmo. Eles tiraram foto, filmaram, riram, foram embora, deixando Gustavo menor do que uma poeirinha de rua. Ele abaixou a cabeça, o rosto queimando de vergonha. Eduarda fungou, limpando o nariz com o dorso da mão suja. Pai, quando a gente volta para casa? Aquela pergunta que doía mais que qualquer tapa. Logo a gente volta. E a frase saiu tão baixa que parecia pedir desculpa por existir. Eduarda olhou para o outro lado da rua. O cheiro de pão quente atravessou a calçada como um convite cruel. A menina viu os pães dourados na vitrine e sussurrou. Pai, dá para comprar só um pãozinho? Gustavo fechou os olhos por um segundo, tentando achar força onde não tinha. Hoje, não, amor. Hold now, da. A menina baixou a cabeça e voltou a chorar. Um choro cansado, resignado, de quem já entendeu que o mundo não é justo com crianças pobres. Foi aí que Priscila apareceu. Vinha voltando do trabalho, uniforme suado, tênis surrado, cabelo preso numa precinha torta. Trabalhava naquela padaria há 12 horas em pé. Quando viu a cena, parou. Olhou para a menina, para Gustavo, para o estado dos dois. Colocou a mão no bolso. 15 reais. 10 eram da passagem da semana. 5 tinham sobrado do almoço. Ela respirou fundo, entrou na padaria e saiu com um saquinho. 2 pães e 2 picolés. Atravessou a rua, ajoelhou na frente de Eduarda e falou baixinho. Oi, pequena. Qual é seu nome? Eduarda olhou para o pai, pedindo permissão. Gustavo acenou. Eduarda. Que nome lindo. Quer um lanchinho? Os olhos da menina brilharam como luz acendendo num quarto escuro. Quero. Então toma. Priscila entregou o pão, e Eduarda mordeu como quem não via comida há dias. Aquele som menos a mordida desesperada ficou preso na mente de Priscila. Ela entregou o picolé, e Eduarda sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Então estendeu o outro pão para Gustavo. O senhor também precisa comer. Gustavo ficou sem saber onde enfiar o rosto. Eu não tenho como pagar. Quem falou em pagar? Todo mundo merece comer. Ele segurou o pão com as mãos tremendo. Mordeu. E as lágrimas desceram. Tentou esconder, mas Priscila veio. Nos dias seguintes ela voltou. Sempre trazia algo. Um pão, uma fruta, um sorriso. Eduarda corria para abraçar. Gustavo sempre dizia que não podia aceitar, mas ela insistia. No quarto dela, Gustavo tomou coragem e entrou na padaria. Pediu ao dono um pão fiado, explicando a situação. Seu Mário, homem grosso, olhou para ele de cima a baixo. Fiar, você acha que aqui é lugar de caridade? É só um pão para o café da manhã da minha filha. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Clientes filmaram, riram, gravaram Gustavo sendo humilhado. Ele saiu quase correndo, sentindo o coração apertar até doer. Do depósito, Priscila ouviu tudo. Sentiu um ódio tão grande que achou que fosse explodir. Esperou seu Mário se distrair e roubou 2 pães. Colocou na bolsa com as mãos tremendo e saiu pelos fundos. Entregou para Gustavo na rua. Ele quase chorou de novo. Você vai perder seu emprego por minha causa, ela respondeu. O mundo só melhora quando a gente escolhe ser decente mesmo quando está difícil. Mas o destino estava longe de aliviar. No dia seguinte, uma assistente social apareceu. Denúncia de criança em risco. Eduarda estava magra, com roupas sujas, vivendo na rua. O pai precisa encontrar moradia em 10 dias. 10 dias? Ou a menina vai para um abrigo. Eduarda chorou. Se agarrou no pai.
desesperada. Gustavo não sabia o que fazer. Priscila tomou uma decisão sem pensar duas vezes. Vocês vão morar comigo. Gustavo recusou, mas ela insistiu. Pô ela, pela Eduarda. E assim foram para o quartinho dela. Um cômodo só. Pequeno, quente, apertado, mas limpo e seguro. Eduarda sorriu como se tivesse ganhado um castelo. No primeiro dia, dormiu no sofá-cama, com o pai. Priscila dormiu no chão. Gustavo tentou impedir, mas ela não aceitou outra alternativa dali em diante. Começou uma luta diária. Gustavo buscava emprego sem parar. Sempre era rejeitado. Sempre. Priscila trabalhava 12 horas por dia. Voltava exausta, mas ainda assim, sorria para os dois. Eduarda começou a chamar ela de Tia Pri. Era o único pedaço de felicidade verdadeira que tinham. E se você chegou até aqui, aproveita e se inscreve para não perder o resto dessa história. Porque agora que começa a parte mais dolorosa, a assistente social voltou. Vistoriou o quartinho, conversou com Eduarda, avaliou tudo. Aprovou provisoriamente. 2 meses para Gustavo arrumar emprego e se estabilizar. Ele se esforçou. Foi humilhado inúmeras vezes. Priscila estava sempre ali, segurando ele, dizendo que não ia deixar ele desistir. Aos poucos, os dois começaram a se aproximar. Uma troca de olhares aqui, um sorriso ali, um toque demorado, até o dia em que Gustavo, vencido pelo sentimento, confessou: eu estou sentindo algo por você. E Priscila admitiu que também se beijaram na cozinha minúscula, com a luz piscando. E foi um beijo cheio de tudo que a vida tinha tirado deles. Mas a vida ainda não tinha terminado de bater. Um dia, uma carta chegou, uma ação judicial. A mãe biológica de Eduarda menos Viviane, a mulher que tinha abandonado a filha há 3 anos, pedia a guarda plena. Não pôde. Uma herança do 15 milhões deixada pela avó materna, que só poderia ser acessada pela mãe. Um golpe cruel. E assim começou a pior guerra da vida deles. Gustavo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentado no chão do quartinho, olhando para a carta como se ela fosse um animal venenoso, pronto para saltar sobre ele. Priscila tentava consolá-lo, mas também estava em choque. Viviane, a mulher que sumiu sem olhar para trás, que abandonou a filha quando ela ainda usava fraldas, agora reaparecia pedindo guarda plena menos, e por trás do pedido, um número: 15 milhões. Gustavo lia e relia o documento, sentindo o ar faltar. Ela não quer a Eduarda. Ela quer o dinheiro. Priscila segurou o rosto dele com as 2 mãos, a voz firme mesmo tremendo por dentro. Então a gente vai lutar, a gente vai enfrentar isso. Gustavo balançou a cabeça, derrotado. Contra advogados ricos? Contra alguém com dinheiro? Contra uma casa que cabe dentro de outra casa? Como? Nos dias seguintes, Viviane começou a se aproximar como uma sombra venenosa que não se vê chegando, mas que destrói tudo quando toca. Primeiro foram mensagens anônimas: você é um fracassado. Sua filha merece mais. Depois ligações com silêncio do outro lado. Gustavo bloqueava, mas sempre surgiam mais números. Um dia, a própria Viviane ligou, a voz doce como veneno. Gustavo, eu quero conversar. Ele apertou o celular tão forte que quase quebrou. Você abandonou ela. Agora, quer o quê? Eu quero minha filha de volta. Você quer o dinheiro da herança? Ela riu. Um riso afiado. E daí? Eu tenho direito. Ela é minha filha. Direito. Você desistiu dela. Viviane suspirou, como quem fala com uma criança teimosa. Gustavo, amor não paga conta. Você devia saber disso. Meu advogado vai resolver tudo. Se prepare. E parecia que o advogado realmente resolveria tudo. O processo se movia rápido demais. Suspeito demais. Fotos da casa simples onde Gustavo e a filha tinham vivido antes. Loros, testemunhas pagas para mentir. Tudo contra Gustavo. Priscila via o desespero dele crescer e tentava segurá-lo. Mas era como tentar segurar água com as mãos. Até que num sábado de manhã, Viviane apareceu pessoalmente. Bateu na porta do quartinho com unhas pintadas e um perfume caro que invadiu o ar antes dela entrar. Vestida como quem ia para uma festa rica, salto alto, bolsa de marca, Gustavo abriu a porta e travou. Viviane sorriu como se estivesse visitando um amigo de infância. Oi, quanto tempo? Ele estreitou os olhos. Que você quer aqui? Quero ver minha filha. Posso entrar? Não, Viviane. Se inclinou para olhar dentro do quartinho. Viu Priscila parada perto da pia. Viu Eduardo atrás da perna dela,
encolhida. Eduarda, minha princesa, vem aqui dar um abraço na mamãe. Eduarda agarrou mais forte a perna de Priscila. Não. A voz saiu fraca, medrosa. Viviane forçou um sorriso, mas os olhos disseram tudo. Irritação, desprezo, posse. Ela está assim porque faz tempo que não nos vemos. E de quem é a culpa? Gustavo, rebateu. Viviane mudou o tom, como quem troca de máscara. Eu vou recuperar minha filha, Gustavo. Você devia se preparar. A partir dali, tudo piorou. Gustavo percebeu que estava sendo seguido por um homem de óculos escuros. Ele confrontou, mas o sujeito fingiu que não sabia do que se tratava. Um detetive particular. Pagamento alto. Viviane estava montando um dossiê para destruir Gustavo na justiça. E estava conseguindo no trabalho, colegas começaram a cochichar. Alguém tinha visto publicações nas redes. Viviane postava fotos antigas de Eduarda bebê com legendas manipuladoras. Minha princesa, eu nunca deixei de pensar em você. Comentários. Que linda atitude. Me ame. Depois ela postou foto da fachada do prédio onde eles moravam. Minha filha merece mais que isso. Estou lutando para resgatá-la. Gente compartilhando, criticando Gustavo sem nem conhecer a história. Humilhação pública, Gustavo, você tá nessa postagem aqui? Meu Deus. Cara. Priscila também recebeu mensagens, algumas cruéis. Outras, fingindo pena. O mundo inteiro parecia virar contra eles. E o pior ia acontecer. Num dia qualquer, Gustavo foi chamado pelo chefe. Ele entrou na sala já sabendo que vinha coisa ruim. O chefe fez uma cara de lamento treinado. Situação complicada, Gustavo. A empresa não quer se envolver em polêmicas. Clientes estão perguntando. Você entende, né? Gustavo sentiu as pernas bambas. Senhor, por favor, eu preciso desse emprego. Eu estou lutando pela guarda da minha filha. O chefe balançou a cabeça. Não posso fazer nada. Você está demitido. Gustavo saiu do prédio cambaleando, sem ar, encostou numa parede, tentando não cair. Ele perdeu o emprego. A única coisa que tinha conseguido depois de tanto esforço. Como ele ia lutar agora? Como ia pagar um advogado? Como ia provar que podia cuidar de Eduarda? Como ia ser ouvido por um juiz, sem conseguir botar comida na mesa? Priscila viu ele entrar no quartinho pálido, destruído, sem conseguir falar. Quando finalmente contou, ela ficou revoltada. Isso não é justo. Não pode ser assim. Gustavo sorriu sem humor. Mas ela está me tirando tudo. Tudo. Eu não posso mais. Naquela noite, enquanto Gustavo dormia esgotado, Priscila tomou uma decisão silenciosa. Pegou a caixinha da avó. Dentro, o único anel de ouro da família. O único objeto de valor que ela tinha na vida. Olhou por um longo tempo, sentindo o coração apertar. Depois colocou na bolsa. No dia seguinte, depois do trabalho, foi a uma joalheria. Quanto dá por esse anel? O homem avaliou. 2.200. Ela fechou os olhos, fechado, com o dinheiro em mãos. Visitou os 5 escritórios de advocacia. Todos pediam mais do que ela tinha. Estava quase desistindo quando viu um escritório pequeno, simples, com uma placa modesta, Doutora Fernanda Costa menos advocacia. Entrou. Uma mulher jovem, expressão atenta, perguntou como podia ajudar. Priscila contou tudo. A história inteira. Cada humilhação. Cada injustiça. Cada lágrima de Eduarda. Quando terminou, a advogada ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respirou fundo e falou: eu vou pegar o caso. Mas é muito difícil, eu sei. Eu faço porque já fui essa criança. E então contou sua própria história. Abandono, guarda perdida, interesses financeiros, crueldade, um ano de sofrimento, depois o abrigo. Aquela história alimentava a força dela como fogo. Eu não vou deixar isso acontecer com outra criança. Vamos lutar. Priscila chorou. Gustavo chorou quando soube. Mas ainda havia muito pela frente. E o pior ainda estava para acontecer. 3 dias depois, chegou uma notificação judicial liminar concedida. Até a audiência final, a menor Eduarda deveria ser entregue temporariamente à mãe biológica. Priscila leu em voz alta, avastramento. Gustavo tirou o papel das mãos dela. Não pode ser. Mas era. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, 2 oficiais de justiça bateram na porta. Gustavo abriu com o coração disparado. O senhor é Gustavo Mendes? Sim, temos ordem judicial para transferir a menor Eduarda. Onde ela está? Gustavo perdeu
o ar. Ela está aqui. O senhor pode trazê-la, por favor? Não. A palavra saiu involuntária, como um instinto animal. Não. Vocês não podem levar ela. Os oficiais foram firmes. É. Ordem. Do juiz. A transferência deve ocorrer agora. Eduarda ouviu o barulho. Saiu do banheiro com a toalha na mão. Pai, o que está acontecendo? Gustavo caiu de joelhos e abraçou a filha com tanta força que parecia que queria fundir os dois num só. Filha, você vai ficar uns dias com a sua mãe. Que mãe? Aquela moça. A menina regalou os olhos, o corpo inteiro tremendo. Não quero. Eu quero ficar com você. Eu quero minha tia Pri. Priscila veio correndo, mas os oficiais já estavam se aproximando. Um deles pegou a menina no colo. Ela se debateu, gritou, implorou. Pai, não deixa eles me levarem. Priscila tentou se aproximar para ajudar, mas foi impedida. A menina estendia os braços, desesperada. Tia Pri, me ajuda, por favor. Os gritos ecoaram na escada. No térreo, Viviane esperava com um carro importado. Sorriso. Quando Eduarda foi colocada no banco de trás, ela disse: Mamãe está aqui agora. Eduarda cuspiu as palavras. Você não é minha mãe. Eu quero meu pai. Viviane a empurrou para dentro. Fechou a porta. Acenou para Gustavo, que observava da janela destruído. E o carro foi embora. Priscila desceu correndo. Encontrou Gustavo ajoelhado no corredor, gritando sem som, sem ar, como se tivessem arrancado o coração dele pelas mãos. Ela se ajoelhou ao lado e o abraçou. Os dois choraram no chão frio, enquanto vizinhos curiosos olhavam da porta. Os dias seguintes foram um tormento. Gustavo parou de comer, parou de dormir. Ia todos os dias na mansão onde Viviane estava, mas o segurança o barrava. Uma vez viu Eduarda na janela. A menina bateu no vidro, chorando. Gustavo correu até o portão, mas foi empurrado para fora. Se voltar, chamamos a polícia. Priscila tentava segurar a própria dor para conseguir segurar a dele, mas estava quase quebrando também. Fernanda montava o caso, mas dizia a mesma coisa, sem provas de negligência. É quase impossível vencer. Foi quando Rosa apareceu. Na manhã seguinte, bateram na porta. Uma mulher simples, de olhar cansado. Você é a Priscila? Sou. Quem é a senhora? Eu sou Rosa. Trabalho na casa da Viviane. Priscila abriu espaço. Rosa entrou devagar, como quem carrega um segredo pesado demais. Eu vim porque aquela menina tá sofrendo. Sofrendo muito. E vocês precisam fazer alguma coisa. Gustavo se levantou, sem fôlego. Ela está. Como ela está? E Rosa contou tudo. Cada dia trancada. Cada falta de... Cada vez que Eduarda chorou pedindo o pai, depois tirou um pendrive da bolsa. E eu gravei tudo. As provas que vocês precisam estão aqui. Salvem essa menina. Priscila pegou o pendrive com dedos trêmulos, como se segurasse algo sagrado. Gustavo engoliu seco e se sentou no chão, incapaz de ficar de pé. Rosa continuou falando, a voz embargada. Ela está magra, assustada. Não fala quase nada. Às vezes passa o dia sem comer. Viviane só lembra que ela existe quando precisa tirar foto. Eu tentei cuidar, tentei dar comida, tentei fazer companhia, mas ela não deixa, nem toca na menina se não for para gravar vídeo. Gustavo abafou um soluço, colocando as mãos sobre o rosto. Meu Deus, minha filha está sofrendo. Rosa segurou o ombro dele. Isso aqui mostra a verdade. Não deixa ela nas mãos daquela mulher. Quando Rosa saiu, o silêncio no quartinho era tão pesado que parecia ter peso físico. Gustavo se levantou devagar, como se estivesse se recompondo de um desmaio, e conectou o pendrive no notebook velho que Fernanda tinha emprestado. O primeiro vídeo apareceu. Eduarda corando, trancada no quarto, a mãozinha batendo na porta. Mamãe, abre, por favor. Viviane respondia do outro lado, irritada. Tô gravando, fica quieta. Gustavo caiu sentado, como se tivesse levado um soco no peito. Priscila colocou a mão sobre a boca, tentando não gritar. O segundo vídeo mostrava Eduarda sentada num canto da sala enorme, abraçada a um travesseiro que não era dela. Rosa perguntava: quer comer? A menina respondia baixinho: quero, mas a mamãe não deixa eu descer. Viviane cruzava o corredor falando no celular. Se essa menina reclamar de fome mais uma vez, eu juro que tranco ela no banheiro. O terceiro vídeo foi o pior. Viviane rindo ao telefone,
Eu não ligo para a menina, querido. Eu só quero o dinheiro. 15 milhões, você tem noção? Assim que pegar, devolvo ela para aquele pai inútil. Não vou perder meu tempo criando filha de fracassado. A cada frase, Gustavo parecia encolher mais um pouco. Quando o vídeo acabou, ele começou a tremer. Priscila se aproximou e abraçou ele por trás, mas ele não conseguia parar de repetir: minha filha, minha filha, minha filha. A voz parecia vir de dentro de um poço fundo. Ele chorava como um homem que perdeu tudo no mundo. Priscila apertou ele com força, corando junto, os dois abraçados num silêncio cheio de dor, raiva e amor. Se você está aqui até agora, já se inscreve para não perder a continuação dessa história, porque o que vem agora é a luta mais feroz pela vida de uma criança. Naquela tarde, foram até o escritório de Fernanda. Ela assistiu aos vídeos sem desviar os olhos. Quando terminou, respirou fundo, como quem acabava de ver um crime, e isso muda tudo. Agora temos prova concreta de negligência, abuso psicológico e risco real à integridade da menor. Ela colocou os vídeos no processo, anexou depoimento de Rosa, preparou petições, documentos, tudo. A audiência foi marcada para 2 dias depois. Gustavo não dormiu nenhuma hora. Priscila também não. Às vezes ela acordava e via Gustavo sentado no chão, abraçando a blusa que Eduarda tinha deixado no quartinho. Em outros momentos era ele quem acordava e via Priscila chorando baixinho, segurando uma foto da menina, no dia da audiência. O fórum parecia enorme demais, frio demais, silencioso demais. Priscila segurava a mão de Gustavo com tanta força que os dedos dele ficaram brancos. Fernanda estava calma, mas os olhos denunciavam a tensão. Do outro lado, Viviane chegava com 2 advogados, salto alto, maquiagem impecável, perfume caro. Entrou no corredor como se estivesse entrando num desfile, sorrindo como se tivesse vitória garantida. Quando seus olhos encontraram os de Gustavo, ela sorriu de canto, como quem saboreia antecipadamente a derrota do outro. Gustavo sentiu vontade de gritar, mas Priscila tocou seu braço. Não reage. Isso é o que ela quer. O juiz os chamou. A audiência começou. Viviane abriu com lágrimas ensaiadas, voz trêmula, falando sobre depressão pós-parto, arrependimento, vontade de ser mãe de verdade. Chorava como uma atriz premiada. Os advogados exibiam fotos da casa rica, da piscina, do quarto enorme cheio de brinquedos caros. Diziam que Eduarda estava magra quando chegou, que o pai não tinha condições financeiras, que vivia num quarto minúsculo emprestado, que era um homem estável. Gustavo tremia de raiva e impotência. Priscila quase levantou da cadeira várias vezes, mas Fernanda segurou a mão dela, pedindo silêncio. A hora deles ia chegar. Quando a defesa foi chamada, Fernanda se levantou. Excelência, trago provas que contradizem tudo que foi dito até agora. Ligou o notebook. A tela grande da sala acendeu. O primeiro vídeo começou. O choro de Eduarda ecoou na sala, como um soco no estômago de todos. Viviane ficou rígida. Os advogados dela se mexeram desconfortáveis. O juiz parou o que estava fazendo e olhou fixamente. O segundo vídeo tocou. Viviane ignorando Eduarda, trancando a menina no quarto. O terceiro vídeo veio com a frase que destruiu qualquer chance da mãe biológica. Eu só quero o dinheiro. Assim que pegar, mando a menina de volta. O juiz fechou os olhos por um momento, respirando fundo, segurando a própria indignação. Quando abriu, olhou para Viviane e disse: a senhora tem algo a dizer? Viviane tentou argumentar, mas tudo saía confuso, nervoso, vazio. A máscara tinha caído. Rosa entrou e prestou depoimento. A verdade toda diante do juiz. Quando terminou, Gustavo mal conseguia respirar. A porta se abriu e Eduarda foi trazida. Magra, olheiras profundas, olhar apagado. Quando viu o pai, congelou. Depois correu. Pai! Gustavo pegou ela no colo e abraçou como se o mundo pudesse desaparecer ao redor. Priscila também foi abraçada pela menina, que chorava no pescoço dela. Eu quero ir para casa. O juiz chamou Eduarda. Perguntou onde ela queria morar. Sem hesitar, a menina respondeu: com meu pai e com a tia Pri, porque eles são minha família. Viviane enrijeceu. O juiz não precisou pensar muito. A guarda fica com o pai. A mãe biológica está proibida de se aproximar. E iremos investigar por fraude, negligência e suborno. Bateu o martelo. Gustavo desabou no chão, Eduarda agarrada no pescoço dele. Priscila caiu de joelhos e abraçou os dois. Era o fim da dor. Era o começo de uma nova vida. E enquanto Priscila chorava, enquanto Gustavo soluçava, enquanto Eduarda finalmente sorria, o corredor do fórum parecia o primeiro lugar do mundo,
onde eles puderam respirar sem medo. A partir daquele momento, eles voltaram a ser uma família. Nos primeiros dias depois da audiência, Eduarda não desgrudava de Gustavo nem por um segundo. Dormia agarrada no pescoço dele e acordava assustada. Corria para o colo de Priscila chorando, sem saber explicar por quê. Às vezes acordava no meio da noite, tremendo, perguntando se iam levar ela de novo. Gustavo sentava na beirada do colchão, passava a mão no cabelo da menina e repetia baixinho: "Ninguém vai tirar você daqui. Nunca mais." Priscila ficava sentada ao lado deles, segurando a mão da pequena, até ela adormecer de novo. Uma família inteira reaprendendo a respirar. A casa ainda era o quartinho apertado de sempre, mas agora tinha algo que antes não existia ali: paz. A paz de saber que ninguém entraria à força, que nenhum oficial de justiça apareceria para arrancar a menina chorando, que nenhuma mãe de mentira viria exigir a criança para explorar sua dor. Mesmo assim, Eduarda ainda tinha dias difíceis. Um sábado de manhã, ela acordou pálida, sem ânimo. Priscila foi até o sofá e tocou a testa dela. "Tá quentinha, mas é medo." Gustavo se ajoelhou. "Filha, o que houve?" A menina abraçou o pescoço dele e falou baixinho: "Sonhei que ela me trancava no quarto de novo." O coração de Gustavo apertou. Ele segurou a menina com força, como se pudesse proteger ela até dos próprios sonhos. Priscila sentou do outro lado, acariciando as costas da pequena. "Amor, isso foi só um sonho. Aqui você está segura." Eduarda dormiu mais um pouco nos braços dos dois. Era assim quase todo dia. Medo misturado com esperança, trauma misturado com amor. Comida simples sobre a mesa, mas conversas longas, risadas tímidas, e o reencontro lento com a infância. E se você está acompanhando essa história, aproveita e se inscreve agora para não perder o restante, porque o que essa família viveu depois disso foi tão transformador quanto doloroso. O tempo passou. 2 semanas depois do julgamento, Gustavo ainda procurava emprego. A demissão no trabalho anterior tinha manchado sua imagem, e as postagens de Viviane ainda circulavam pela internet, mesmo sendo mentira. Ele caminhava por horas, entregava currículos, batia de porta em porta. Algumas pessoas o reconheciam e cochichavam. Outras fechavam a porta sem deixar ele terminar a frase. Priscila chegava do trabalho cansada, mas sempre perguntava: "Hoje não apareceu nada?" Gustavo tentava sorrir. "Tá caminhando. Vai dar certo." Mesmo sabendo que doía admitir que ainda não conseguira nada, Eduarda melhorava aos poucos. Começava a brincar, a rir de novo, a falar mais. Rosa, que tinha sido fundamental, visitava eles às vezes trazendo bolo, carinho e histórias engraçadas para distrair a menina. Um dia, enquanto comiam arroz e frango, Gustavo olhou para Eduarda e tentou sorrir. "Filha, você está tão diferente. Tá mais viva." Ela riu tímida. "É que agora eu sei que ninguém vai me deixar sozinha." Priscila secou uma lágrima disfarçadamente. Um mês depois, finalmente algo mudou. Gustavo tinha acabado uma entrevista desanimadora quando viu, ao sair do prédio, um cartaz simples, colado numa porta de vidro. "Contrata-se auxiliar administrativo. Entrevista imediata." Era uma empresa pequena, de logística. Gustavo estava exausto, mas entrou mesmo assim. A recepcionista sorriu gentilmente. "O gerente vai te receber agora." Gustavo entrou numa sala modesta, onde um homem de uns 30 e poucos anos, camisa dobrada nas mangas, digitava no computador. O gerente pegou o currículo de Gustavo, leu com atenção e perguntou: "Você tem experiência com logística, controle de estoque, Excel, sistema interno?" "Tenham. Trabalhei com isso por anos." "E por que saiu da última empresa?" Gustavo respirou fundo. "Fui demitido por causa de uma situação pessoal complicada, mas não por mau desempenho. Eu preciso de uma chance." O gerente ficou em silêncio por alguns segundos, batendo a caneta na mesa. Depois disse: "Tá contratado. Segunda-feira às 8 da manhã. Salário não é lá essas coisas, mas é fixo." Gustavo ficou parado, sem reação. "Pode repetir." "Segunda-feira. Bem-vindo à equipe." Gustavo saiu da empresa e começou a rir e chorar ao mesmo tempo. No meio da rua, as pessoas olharam como se ele fosse louco, mas ele não se importou. Era como se depois de meses de tempestade, Deus tivesse aberto uma fresta no céu. Ele correu para casa. Abriu a porta do quartinho com tanta força que assustou Priscila, que estava cozinhando. "Eu consegui." Ela largou a colher, os olhos brilhando. "Sério?" Ele abraçou ela, rindo e chorando. A Eduarda correu para eles. "O que foi, pai?"
Eu consegui um emprego! A menina sorriu como se o mundo tivesse ganhado cores novas. Os três se abraçaram, no meio da cozinha minúscula, comemorando como se tivessem vencido uma guerra. E, de certa forma, tinham vencido mesmo. Com um salário chegando, a vida começou a mudar. No primeiro mês, Gustavo separou metade para ajudar nas contas. Priscila recusou. Use para Eduarda. Ela precisa de material escolar. Roupas novas. Ela insistiu. Ela recusou. Ele cedeu. No sábado seguinte, levaram Eduarda ao centro. Compraram tênis, roupas bonitinhas, cadernos, lápis, uma mochila com desenho de estrela. Eduarda estava tão feliz que mal conseguia parar de pular. Quando voltaram, Priscila abraçou a menina. Tá tão linda! A gente tinha que ter feito isso antes. Gustavo sorriu. Agora dá. Os meses seguintes trouxeram paz. Um ritmo novo se instalou. Gustavo trabalhava cedo. Buscava Eduarda depois. Priscila passava longas horas na padaria, mas agora chegava em casa com o corpo cansado e o coração leve. Eles jantavam juntos, se ajudavam com as tarefas, assistiam TV velhinha abraçados. Eduarda, aos poucos, começou a dormir sozinha no sofá-cama, sem acordar assustada. Num dia especialmente quente, Priscila estava guardando as panelas quando esbarrou em Gustavo na cozinha estreita. Os dois viraram ao mesmo tempo e ficaram muito perto. Tão perto que o ar entre eles pareceu tremer. Gustavo, sem pensar, colocou a mão no rosto dela. Priscila abaixou os olhos, nervosa, mas não se afastou. Ele falou baixinho e eu tenho medo. Medo de estar confundindo as coisas. Mas toda vez que você chega, meu mundo fica mais leve. Priscila sorriu, tímida, triste e feliz ao mesmo tempo. Eu também sinto isso. O beijo aconteceu devagar, sem pressa, como quem teme estragar algo precioso. Foi um beijo de pessoas que tinham sido quebradas pelo mundo, mas que agora encontravam consolo uma na outra. Quando se soltaram, Priscila encostou a cabeça no peito dele e sussurrou. Faz tanto tempo que eu não me sinto assim. Gustavo a envolveu com os braços. Também faz tempo para mim. Eduarda percebeu o clima diferente. Um dia, acordou cedo e encontrou os dois dormindo abraçados no chão, dividindo um cobertor. Ela fez um desenho. Eram 3 figuras de mãos dadas. Ela, Gustavo e Priscila. Em cima, um coração. Quando mostrou para os dois, Gustavo não conseguiu segurar as lágrimas. É a gente. É nossa família. Priscila abraçou a menina. Se amou a nossa família. 2 meses depois, com mais estabilidade, Gustavo conseguiu juntar um pouco de dinheiro. Conversou com Priscila e decidiram procurar um lugar maior. Um apartamento pequeno, mas deles. Conseguiram um de 2 quartos. Simples. Com parede meio descascada, mas com janelas grandes que deixavam o sol entrar. O dia da mudança foi cheio de caixas improvisadas, risadas e cansaço bom. Eduarda correu pelo quarto novo, girando no meio do espaço vazio. É meu, só seu, filha. Priscila sorriu. E você merece muito mais. À noite, jantaram arroz, feijão e frango em uma mesa usada que conseguiram comprar barata. Era uma refeição simples, mas tinha gosto de vitória, de renascimento, de futuro. Mais tarde, enquanto Eduarda dormia no novo quarto, Gustavo e Priscila ficaram no sofá velho que trouxeram do quartinho. Gustavo olhou para ela com olhos cheios. Eu amo você. Priscila sorriu, emocionada. Eu também amo você. E ali, naquele apartamento simples, nasceu uma promessa silenciosa, a de que nunca mais seriam quebrados sem se levantar juntos. Nos meses seguintes, a vida finalmente parecia andar no ritmo certo. Não era perfeita menos, e nunca seria menos, mas era boa. Uma bondade discreta, feita de arroz no prato, risadas no fim do dia, rotina tranquila e amor espalhado pelos cantos do novo apartamento. Eduarda começou a voltar a ser criança. As olheiras foram sumindo. O medo foi se dissipando devagar, como uma noite muito escura que finalmente aceita o nascer do sol. Gustavo trabalhava todos os dias, acordando cedo e voltando tarde, mas com outro brilho no olhar. Agora ele tinha dignidade outra vez. E mais do que isso, tinha um motivo para levantar todas as manhãs. Priscila continuava na padaria, mas parecia menos cansada. A cada dia que voltava para casa, e encontrava Gustavo lavando louça ou ajudando Eduarda com a lição, sentia o coração aquecer. Era aquilo que sempre lhe faltou. Não riqueza, não luxo, mas uma casa com amor dentro. Eduarda, aos poucos, também criou novos hábitos.
Parou de acordar gritando. Parou de ter medo quando alguém tocava na porta. Parou de se esconder toda vez que via uma mulher loira na rua, achando que era Viviane. Às vezes ainda chorava em silêncio, principalmente quando o vento batia forte nas janelas. Lembrança de noites trancada sozinha. Mas nessas horas, Gustavo sentava ao lado dela e ficava ali, presente, calado, oferecendo o que nenhuma riqueza compraria. Numa tarde de quinta-feira, Priscila chegou do trabalho e encontrou Eduarda brincando no tapete da sala, com bonequinhas de pano que Rosa tinha dado. Dava para notar pela expressão da menina que ela estava leve, solta, feliz. Gustavo saiu da cozinha secando as mãos. Fiz macarrão. Tá com fome? Priscila encostou a bolsa no canto e sorriu. Tô faminta. Ele beijou o topo da cabeça dela de forma quase automática. Menos um hábito novo, natural, que nasceu sem que nenhum dos dois percebesse. Enquanto comiam, Eduarda contou histórias da escola. Coisas simples. A professora nova, o desenho que ela fez, a brincadeira preferida no recreio. E pela primeira vez em muito tempo, Gustavo e Priscila se olharam e perceberam que estavam vivendo algo raro. Paz. O tipo de paz que vem depois da guerra, quando você finalmente respira sem medo do próximo ataque. Paz merecida, conquistada com sangue, suor e lágrimas. À noite, depois que Eduarda dormiu com o ursinho velho que Priscila costurou para ela, Gustavo e Priscila ficaram no sofá, cobertos pelo mesmo cobertorzinho que sempre parecia pequeno demais. A luz amarela deixava os rostos deles mais suaves. Gustavo respirou fundo e disse algo que guardava há semanas. Eu fico pensando em tudo que aconteceu, e parece que eu ainda não acredito que ela tá aqui, com a gente. Priscila apoiou a cabeça no ombro dele. Ela sempre teve que estar aqui. Eles ficaram abraçados em silêncio, ouvindo a respiração tranquila de Eduarda, vindo do quarto ao lado. Foi quando Gustavo falou algo que parecia estar pronto há meses para sair. Eu não sei o que eu teria feito sem você. Priscila não respondeu na hora. Só segurou a mão dele com força como Quem diz. Eu tô aqui. 2 meses depois, Gustavo recebeu uma notícia inesperada na empresa. O gerente o chamou na sala. Ele entrou achando que havia feito algo errado. Mas o gerente sorriu. Gustavo, eu queria te parabenizar. Você entrou aqui faz pouco tempo, mas seu trabalho tem sido impecável. A empresa está crescendo e a gente quer te promover para assistente de coordenação. Salário aumenta, benefícios também. Gustavo quase não acreditou. Aquilo era mais do que um emprego, era um recomeço. Ele sorriu, sentindo lágrimas ameaçando subir. Obrigado, de verdade. Saiu da empresa leve como nunca. Comprou pão doce para Eduarda e uma rosa simples para Priscila. Chegou em casa ansioso para contar as novidades. Priscila estava lavando louça. Eduarda estava sentada na mesa colorindo. Pai, a menina correu, abraçando as pernas dele. Ele ergueu ela no colo. Tenho novidade. Priscila olhou curiosa. O que foi? Fui promovido. Priscila deixou cair a esponja na pia. Sério? Ele assentiu. Ela abraçou ele tão apertado que Eduarda ficou espremida no meio os 3 reading. O clima era de festa, mesmo sem nada luxuoso na mesa. Naquela noite, depois de comemorarem com arroz, feijão e ovo, porque comemorações verdadeiras não precisam de grandeza, menos Gustavo ficou olhando Priscila arrumar os brinquedos de Eduarda. Era incrível como ela fazia tudo com delicadeza, como tratava cada detalhe com carinho, como iluminava qualquer ambiente, só com a presença. E em algum lugar dentro dele, algo começou a crescer. Algo que ele tentava ignorar há meses, por medo, por insegurança, por achar que ela merecia mais do que ele podia dar. Mas era amor real, profundo, firme, e quanto mais ele tentava negar, mais forte ficava. Certo dia, quando saíram juntos para levar Eduarda ao parque, a menina correu adiante pulando poças d'água, rindo alto. Gustavo e Priscila caminharam lado a lado. Ele, com as mãos nos bolsos, ela, com o cabelo preso de qualquer jeito. O vento era fresco e o céu estava limpo. Um silêncio confortável se instalou entre os dois. Até que Priscila falou: Você está diferente hoje. Parece feliz. Elsa, tô mesmo. Acha que a gente merece finalmente ser feliz? Ela sorriu de volta. A gente lutou tanto, agora a vida tá devolvendo um pouco. Eduarda voltou correndo e pegou a mão dos dois, unindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Os 3 caminharam de mãos dadas, e naquele instante parecia que nenhum sofrimento já vivido tinha sido maior do que aquele momento. Era uma cena simples, mas carregada de tudo. Amor, gratidão, renascimento. Um dia, bem no meio do almoço, enquanto Eduarda falava sem parar sobre uma apresentação da escola, Gustavo olhou para Priscila
e sentiu o coração bater mais rápido. Sentiu, de verdade, que aquele era o lugar dele, que aquela era sua casa, que aquela era sua família, e que nenhum luxo no mundo substituiria aquilo. Ele se inclinou para ela e sussurrou: "Obrigado por tudo." Ela sorriu, confusa. "Eu nem fiz tanta coisa assim." "Fez. Fez tudo." Ela desviou o olhar, tímida, menos um rubor leve no rosto. Aquele rubor que Gustavo achava a coisa mais linda do mundo. Naquela noite, ele ficou acordado, olhando para o teto, pensando em tudo que viveram, em tudo que sofreram, em tudo que construíram, em tudo que sentia. E finalmente decidiu. Era hora de dar o próximo passo. Hora de transformar aquela família improvisada em família de verdade. Hora de amar abertamente, sem medo. Começou a guardar dinheiro, sem que Priscila percebesse. Guardava moedas, notas pequenas, qualquer trocado que sobrava. Às vezes R$ 10, às vezes R$ 20, outras vezes nada. Mas juntava porque queria dar para ela algo que simbolizasse tudo o que viveram. Algo pequeno, mas feito de sacrifício, exatamente como tudo que eram. Demetrius Messes juntou R$ 400, o suficiente para comprar um anel simples, mas bonito. Ele foi até uma joalheria pequena do centro. O atendente mostrou várias opções, mas Gustavo escolheu de imediato uma aliança de prata fina, com um detalhe discreto, nada chamativo, nada caro, mas cheio de significado. Pagou com as mãos tremendo e guardou a caixinha no bolso, sentindo o peso da decisão. No sábado seguinte, o clima estava perfeito. Céu claro, sol suave, vento leve. Eduarda sugeriu um piquenique. Eles prepararam sanduíches, suco, doces simples. Levaram uma toalha velha e foram para a praça. Eduarda corria atrás dos pombos, rindo espalhada pelo vento. Gustavo olhava para ela e depois para Priscila, que arrumava a toalha com calma, e pensava: "É agora." Eles se sentaram na grama. Priscila ajeitou o cabelo bagunçado. Gustavo passou a mão no bolso, sentindo a caixinha. O mundo pareceu ficar mais silencioso. Ele respirou fundo. "Priscila, preciso te falar uma coisa." Ela levantou o rosto, surpresa. "Fala, Gustavo." Tirou a caixinha devagar, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no peito. Eu queria ter feito isso antes, mas só agora posso fazer do jeito certo." Abriu a caixinha. O sol bateu na aliança, fazendo ela brilhar de leve. Priscila colocou a mão na boca, já chorando antes mesmo de ouvir. "Eu comprei isso juntando dinheiro todos os meses. $50, $20. Quando dava, não é muito, eu sei. Não é caro, não é perfeito, mas é verdadeiro. Como tudo que a gente viveu." Ele respirou fundo e disse com a voz tremendo: "Casa comigo." Priscila chorou. Chorou de um jeito que parecia tirar de dentro dela todas as dores que guardou a vida inteira. Ergueu as mãos tremendo e balançou a cabeça, afirmando: "Yamsem, é um sim. É um sim." Ele colocou o anel no dedo dela e sorriu tão grande que parecia que finalmente respirava pela primeira vez em anos. Eduarda viu e correu até eles. "O que está acontecendo?" Gustavo sorriu. "A tia Pri aceitou casar comigo." Os olhos da menina brilharam. "Então ela vai ser minha mãe de verdade agora?" Priscila abraçou com força. "Eu já sou sua mãe, meu amor. Só vai ficar oficial no papel." Eduarda pulou, riu, chorou. A felicidade dela iluminou a praça inteira. O casamento foi simples. No cartório, um vestido simples para Priscila, um cabelo preso. Gustavo usou sua melhor camisa. Eduarda vestiu um vestidinho branco barato, mas parecia uma princesa. Rosa e Fernanda foram testemunhas. Quando o juiz perguntou se aceitavam um ao outro, eles disseram ao mesmo tempo: "Aceito." E se beijaram sob aplausos tímidos, mas cheios de amor. Na saída, Eduarda pegou a mão dos dois e disse: "Agora a gente é uma família oficial." Eles olharam um para o outro e sorriram. "Agora a gente é uma família oficial." E caminharam de mãos dadas para a caça, como quem finalmente encontrou o lugar onde pertence. Os primeiros dias após o casamento foram os mais tranquilos que a pequena família já tinha vivido. Não havia mais processos, medo, ameaças ou olhares desconfiados. Apenas rotina, aquela rotina que muita gente despreza, mas que para quem já perdeu tudo é um presente divino. Priscila levantava cedo para trabalhar, mas agora sempre encontrava um bilhete de Gustavo na geladeira. "Bom trabalho, minha esposa. Te espero para jantar." E às vezes um desenho da Eduarda colado com fita. "Te amo, mamãe."
Eduarda amava chamar Priscila assim. Mamãe. Era como se a palavra finalmente tivesse encontrado o lugar certo para morar. Não era forçada nem dolorida. Era natural. Nascia da boca da menina como nasce o sol, sem pedir licença. Aos poucos, o apartamento foi ganhando vida. Gustavo pintou as paredes com tinta barata que comprou em promoção. Priscila colou adesivos de estrela no quarto de Eduarda. A menina ganhou uma cama usada que Rosa tinha conseguido de doação. Eles compraram uma mesa maior, também usada, mas firme. Coisas pequenas, mas que transformavam o espaço num lar de verdade. Num domingo à tarde, enquanto arrumavam o armário, Priscila encontrou a caixa da aliança. Tocou nela com carinho, lembrando de tudo que viveram. Gustavo se aproximou pelas costas, abraçou e sussurrou no pescoço dela. Eu ainda não acredito que você disse sim. Ela riu baixinho. Eu diria 1000 vezes. Ele virou ela de frente e a beijou, lento, profundo, com aquele amor calmo que só existe quando duas pessoas sobreviveram juntas ao pior. Depois disso, o amor deles pareceu se espalhar pela casa inteira. Em cada canto, em cada ruído, em cada detalhe. Quando Eduarda ria alto, eles riam junto. Quando ela chorava de saudade das coisas que perdeu, eles estavam ali, os dois, segurando ela dos dois lados. E se você ainda está aqui acompanhando essa história longa, intensa e realista, aproveita e se inscreve para não perder outras histórias como esta. Porque agora vem a parte mais emocionante do futuro dessa família. Alguns meses depois, a escola de Eduarda anunciou uma apresentação de Dia das Mães. Seria um evento grande, com todas as turmas. Cada criança deveria escolher alguém para homenagear. Mãe, avó, tia, madrasta, qualquer pessoa que representasse esse papel. Eduarda não pensou nem por um segundo. Chegou em casa correndo, abraçando Priscila. Mamãe, posso te escolher na apresentação? Priscila congelou. Sentiu o coração bater descompassado. Claro que pode, meu amor. Eu vou amar. A menina pulou de alegria. No dia da apresentação, Priscila acordou nervosa. Tinha escolhido sua melhor roupa, mas sentia que não era o suficiente. Gustavo segurou suas mãos. Ei, você é a melhor mãe que essa menina já teve. Não deixe a insegurança roubar isso de você. Priscila respirou fundo. Nunca imaginei estar em um dia como esse. Ele sorriu. Nem eu. Mas a vida faz isso. Ela leva tudo. E depois devolve melhor. A escola estava cheia. Mães de todos os tipos. Mulheres bem vestidas com perfumes caros. Outras simples, com chinelos e vestidos velhos. O auditório tinha cheiro de tinta misturado com bolo de milho. Eduarda estava na segunda fileira de crianças, usando um vestido azul que Priscila costurou à mão. Quando viu os dois entrando, acenou com força, sorrindo de orelha a orelha. A música começou. As crianças cantaram sobre amor, cuidado, abraços, esperança. Priscila tentou não chorar, mas quando Eduarda virou para ela no final e fez um coração com as mãos, foi impossível segurar. A menina correu até ela no final da apresentação, abraçando com tanta força que parecia querer caber dentro do peito da mãe. Eu te amo, mamãe. Priscila se ajoelhou, abraçando forte. Eu te amo mais ainda. Gustavo tirou uma foto deles dois, a mais bonita que já tinham tirado juntos. E naquela foto, pela primeira vez, Priscila não parecia uma mulher que sobreviveu. Parecia uma mulher que finalmente vivia. Mas a vida ainda guardava um último presente. Uma semana depois, Priscila começou a passar mal. Enjoos, tonturas, um cansaço estranho. Achou que fosse do trabalho. Até que Rosa, ao visitá-los, percebeu algo. Você tá diferente. Tá com aquela carinha. Ela colocou a mão na barriga de Priscila e sorriu. Você tá grávida. Priscila arregalou os olhos. Grávida. Rosa assentiu. Pode apostar. Eu já vi esse brilho antes. Priscila ficou tonta, sentou no sofá. Não conseguia processar. Não sabia se ria ou chorava. Eduarda correu até ela. Mamãe. Você tá bem? Ela abraçou a menina. Tô, meu amor. Tô muito bem. Gustavo chegou do trabalho à noite e encontrou Priscila parada na porta, segurando um teste simples de farmácia. Ele parou. O que é isso? Ela sorriu, lágrimas nos olhos.
Nós vamos ter um bebê. Gustavo ficou imóvel, como se tivesse congelado no tempo. Depois avançou e abraçou ela com tanta força que parecia querer levantar ela do chão. Meu Deus, sério? Ela confirmou com a cabeça. Ele começou a chorar. Chorar como não chorava desde o dia da audiência. Chorou de alegria, de alívio, de vida nova. Eduarda veio correndo. O que tá acontecendo? Eles riram. Você vai ser irmã mais velha. A menina gritou tão alto que os vizinhos devem ter escutado. Eu vou ser irmã. Vou ter um irmãozinho. Eu prometo que vou cuidar dele. A notícia trouxe uma onda de felicidade que transformou tudo ao redor. Priscila começou o pré-natal. Gustavo trabalhava dobrado para garantir tudo. Eduarda colocava a mão na barriga todos os dias, falando com o bebê. Oi, eu sou a Eduarda. Eu te amo, tá? Você não vai ficar sozinho como eu fiquei um dia. Nos meses seguintes, aquela casa que antes parecia pequena demais ficou grande, grande de amor, de expectativas, de risadas e de sonhos. Na noite em que o bebê nasceu, Gustavo segurou Priscila pela mão até a sala de parto. Ela chorava, mas sorria. Ele tremia, mas era firme. Quando o choro da criança ecoou pela sala, os dois se olharam e souberam que aquele som mudaria tudo. Era um menino. Pequeno, rosado, forte. Eles o nomearam Miguel. Eduarda entrou no quarto, devagar. Quando viu o irmãozinho no colo do pai, o coração dela derreteu. Posso segurar? Priscila assentiu. Gustavo colocou o bebê no colo dela, com cuidado. Eduarda começou a chorar. Eu prometo que nunca vou deixar ninguém machucar você. Nunca. Miguel abriu os olhos, encarando a irmã. E naquele momento, uma nova história começou. Eles passaram meses construindo uma família que nunca esteve nos planos, mas que estava escrita em algum lugar muito maior do que eles imaginavam. E assim, numa casa simples, sem luxo, sem riqueza, mas cheia do que realmente importa, vivia uma família que um dia quase se destruiu, mas que escolheu se reconstruir, com amor, com coragem, com fé. E que descobriu que, às vezes, o milagre não está no que você ganha, mas no que você não perde, mesmo quando tudo parece acabado. Eduarda cresceu sabendo que foi escolhida. Miguel cresceu sabendo que foi recebido com amor. E Gustavo e Priscila envelheceram sabendo que fizeram algo que poucos conseguem: transformar dor em vida, transformar abandono em lar, transformar medo em coragem, transformar dificuldades em recomeços. E todas as noites, antes de dormir, Eduardo, Miguel e Priscila ouviam Gustavo dizer a mesma frase. A gente já viveu o pior. Agora só falta viver o melhor. E viveram. Para sempre.